Como Guilherme I da Alemanha morreu? Guilherme I da Alemanha foi uma figura central na história alemã. Ele serviu como rei da Prússia de 1861 até sua morte, e se tornou o primeiro imperador do Império Alemão após a unificação em 1871. Sua liderança foi crucial para a unificação alemã, estabelecendo as bases para a Alemanha moderna. Guilherme I nasceu em Berlim, capital do Reino da Prússia, no dia 22 de março de 1797, em plena Revolução Francesa. Ele era o segundo filho do rei Frederico Guilherme III e da rainha Luísa de Mecklemburgo-Strelitz. Como o segundo filho do casal real, Guilherme I não era a primeira opção para suceder o rei. Devido a isso, ele recebeu apenas a educação mínima em relação aos assuntos da realeza, porém sua educação militar foi estimulada desde muito jovem. Aos 10 anos de idade, ele já havia sido nomeado oficial do exército prussiano. Em 1814, com apenas 17 anos de idade, Guilherme I participou ativamente nas guerras napoleônicas. Durante os conflitos, ele chegou ao cargo de capitão do exército, e foi agraciado com a Cruz de Ferro, que simboliza a bravura de um oficial em tempos de guerra. Essa condecoração solidificou sua reputação como um líder militar competente e um patriota dedicado. Ao longo dos anos, sua carreira militar foi o foco de sua vida. Ele se dedicou a estudar a geografia da região e a história militar da Prússia. Em 1829, Guilherme I se casa com Augusta de Saxe-Weimar, após ser obrigado por seu pai a abandonar o relacionamento com a sua prima. O casamento com Augusta, embora fosse construído por interesse, vai durar por toda a vida do governante. Em 7 de junho de 1840, o pai de Guilherme morreu, e seu irmão torna-se o novo rei da Prússia. Como seu irmão ainda não tinha filhos, Guilherme virou a primeira opção ao trono do reino, caso alguma coisa acontecesse com o rei. Durante o reinado de seu irmão, Guilherme continuou com suas funções no exército, inclusive muitas vezes entrando em conflitos com o povo prussiano, devido ao governo impopular de seu irmão. Em 1858, ele se torna regente, após seu irmão Frederico Guilherme IV começar a enlouquecer. 2 anos depois seu irmão vem a falecer e ele se torna o rei da Prússia. Sua liderança coincidiu com um período de intensos movimentos nacionalistas e a busca pela unificação dos diversos estados germânicos que compunham a Confederação Germânica. A Prússia emergiu como a força dominante nesse processo, em grande parte devido ao seu desenvolvimento econômico e militar. O maior acerto de Guilherme I como governante foi nomear Otto von Bismarck como primeiro-ministro em 1862. Bismarck era um político habilidoso e astuto, conhecido por sua política do ferro e sangue, que enfatizava a importância do poder militar na realização dos objetivos políticos. Sob sua orientação, a Prússia entrou em uma série de conflitos, cuidadosamente orquestrados que pavimentaram o caminho para a unificação. O primeiro desses conflitos foi a Guerra dos Ducados, em 1864, seguida pela Guerra Austro-Prussiana em 1866. Como resultado do conflito, a Áustria perdeu influência nos assuntos germânicos e iniciou o breve período da Confederação da Alemanha do Norte, liderada pela Prússia. O último conflito antes da unificação foi a Guerra Franco-Prussiana de 1870, que terminou com a proclamação de Guilherme I como Kaiser, do recém-formado Império Alemão, em 1871. Guilherme I, embora não fosse tão expansivo em suas visões políticas quanto Bismarck, apoiou as ações de seu chanceler e desempenhou um papel crucial, como monarca que presidiu a unificação da Alemanha. A unificação não foi apenas um feito militar e político, teve também profundas implicações econômicas. A Prússia já havia estabelecido uma união aduaneira, que promovia o livre comércio entre os estados germânicos e excluía a Áustria. Isso não só fortaleceu a economia prussiana, mas também criou uma rede de interdependência econômica, que incentivou a unificação política. Uma característica que marcou seu período no poder foi as constantes tentativas de assassinato, que Guilherme I sofreu ao longo dos anos. Antes mesmo da unificação, ele já havia sofrido uma tentativa por parte de um estudante, que tentou contra a vida do governante utilizando uma faca. Após a unificação, ele seria vítima de mais 3 tentativas. Em 1878, ele foi vítima de disparos por parte de um encanador, porém os disparos não chegaram a acertá-lo.
Nesse mesmo ano, Guilherme foi atingido por tiros de espingarda e ficou gravemente ferido. Em 1883, um estudante anarquista tentou assassiná-lo jogando uma dinamite. Como estava chovendo, o dispositivo não funcionou. Mesmo com tantas tentativas contra sua vida, Guilherme I vai vir a falecer de forma não violenta. Em seus últimos anos, o governante ainda conseguia nutrir admiração em boa parte do povo alemão, que o enxergava como fazendo parte da velha Prússia. Com 90 anos de idade, Guilherme I já apresentava problemas de saúde, devido à sua idade, porém continuava ainda envolvido nos interesses políticos da região. Guilherme I morreu no dia 9 de março de 1888 em Berlim, após contrair uma doença não especificada. Ele foi enterrado em 16 de março no mausoléu do Parque Charlottenburgo. Com sua morte, seu filho Frederic, mesmo doente, lhe sucedeu. O reinado de Guilherme I foi um período de transformação significativa para a Alemanha, que viu não apenas a unificação territorial, mas também o início de uma era de industrialização e modernização. Sua liderança e as políticas implementadas durante seu governo moldaram o futuro da Alemanha e tiveram um impacto profundo na configuração política da Europa, que perdurou até a Primeira Guerra Mundial e além. E foi assim que Guilherme I morreu. Se você gostou, deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo.